Glória a Deus, cidade amada, cidade querida, mais um programa estamos iniciando, mais uma bênção. Eu saúdo a igreja e a cidade com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e hoje é o início de uma carta, de Hebreus que vamos iniciar hoje. E olha, irmãos, para mim, uma das melhores cartas que é escrita aqui na Bíblia do Novo Testamento. É magnífico, tem muita coisa a nos ensinar. Então, se você tem sua Bíblia, Bíblia na mão e Jesus no coração e o inimigo no chão, para estudarmos e iniciarmos Hebreus capítulo 1. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco. Como você está, Leila? Como foi sua semana? Tá tudo bem? Olá, Evandro, boa tarde para você, caro ouvinte. Sejam bem-vindos a esse programa que é uma bênção, idealizado por Deus, não há sombra de dúvida. Então, que esse programa seja canal de bênção na sua vida. Eu desejo a paz e a graça de Jesus na sua vida. Eu estou bem, a semana foi boa, corrida, nos meus trabalhos, em casa, com os nossos afazeres. Mas isso prova o quanto Deus cuida de nós e cuida das nossas coisas também. E nos dá forças para assim prosseguirmos nessa jornada que um dia vamos chegar na Canaã celestial. É um prazer estar junto com você mais uma vez, e é um prazer também anunciar para você que você já faz parte desse programa, faz parte dessa família. Então fale conosco, entre no nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz, lá tem os nossos contatos. Você quer pedir uma música? Você quer mandar um alô especial? Você quer fazer uma sugestão? Você quer um pedido de oração? Você quer um estudo bíblico? Nós estamos à disposição para ouvir você. Lembrando também que eu quero agradecer também a você que esteve presente sábado passado, Teve a noite de louvor na Praça da Academia e foi uma bênção. Você que estava lá, que passou por perto, que Deus abençoe você. Eu espero e oro que o que aconteceu, os louvores, toda a meditação tenha entrado no seu coração e transformado o seu coração. Eu fico feliz porque estamos juntos, tanto aqui na rádio, como também numa noite de louvor, na igreja, adorando o nosso Deus. E falando em adorar ao nosso Deus também, a gente sempre inicia aqui com um louvor especial. A gente dedica esse louvor especial a você que está nos ouvindo, seja de qualquer religião, de qualquer denominação, seja muito bem-vindo, porque não temos isso. O nosso intuito é juntos estudar a palavra de Cristo, certo? Vamos ouvir esse louvor, Leila, que eu sei que com certeza é inspirado por Deus. Não há sombra de dúvida que Deus fala conosco através da música, e o primeiro capítulo de Hebreus fala sobre a exaltação de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Inclusive, essa epístola, ela enfatiza também Jesus como nosso sumo sacerdote. Então, a intercessão de Jesus por nós vamos aprender muito com a carta aos Hebreus. E aí não é de ser diferente, nós vamos ouvir uma música que fala exatamente isso, que exalta a Jesus, o Príncipe da Paz. Nós vamos ouvir o Coral de Curitiba com a música com o título Extraordinário. E logo em seguida nós vamos ouvir Reavivados por Sua Palavra, E ainda também, logo depois, nós vamos orar por você. Então, fica na nossa sintonia que a gente chorou, lágrimas de um fiel moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro.
olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua costa está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é o Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, Ele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, só Ele é. Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. O primeiro capítulo do livro de Hebreus começa falando sobre a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Nos versos iniciais lemos: Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Para exaltar a figura de Jesus, Paulo cita uma série de 7 passagens do Antigo Testamento, consideradas como profecias messiânicas, para demonstrar que Jesus Cristo é superior aos anjos e a toda a criação. Os versos 5 e 6 afirmam: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Algumas pessoas usam esta passagem para defender que Cristo foi um ser gerado pelo Pai, por causa da afirmação do verso 5. Porém, Paulo não está falando da origem de Cristo. O verso em questão é uma repetição do Salmo 2. Interessante é que este salmo era o texto principal usado na cerimônia de coroação do rei em Israel. Desta forma, Paulo usa o mesmo verso para se referir ao status de rei que Jesus recebeu de volta quando retornou deste mundo para o céu. Existe uma teoria bem interessante sobre a obra de Jesus no universo criado. Ela declara que Jesus é o ser na divindade responsável por apresentar às criaturas a face visível do Criador. Entre os anjos, Jesus se transformou no anjo Miguel. Entre os homens, ele se encarnou e nasceu como Jesus. O fato é que em Jesus nós podemos ver claramente como é Deus.
Por isso que ele é a maior revelação da divindade, através da qual podemos ver a face do nosso Criador. Muito bem, já estamos de volta com a nossa programação. Você ouviu aí que música linda? O Coral de Curitiba exaltando o nome de Jesus, que ele de fato é o príncipe da paz, é extraordinário. Linda demais essa música. E ouvimos aí esse breve resumo do que nós vamos estudar a partir de agora pela carta de Paulo aos Hebreus, e hoje capítulo 1. Mas antes de iniciarmos nossa leitura, convido você agora a baixar sua cabeça, se concentrar em Deus e vamos orar. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua face, para primeiramente dizer o muito obrigado, Pai, por mais esse dia, pela oportunidade, pela semana, pela família. O Senhor é muito bom e estamos aqui reconhecendo isso e te dizendo, Senhor, publicamente que o Senhor é um Deus extraordinário. Então agradecemos pela Tua bênção na nossa vida, pela Tua mão nas nossas vidas, Senhor. Então que o Senhor aceite nossa gratidão. Nós também não deixamos de pedir a Tua presença aqui neste lugar, a iluminação do Teu Santo Espírito para nos inspirar a falar da Tua palavra. E que mais ainda, o poder do Espírito Santo alcance os corações que estão nos ouvindo neste momento. E que esses mesmos corações sejam convertidos ao Senhor, sejam tocados. E que aquela pessoa que nesse momento está ouvindo agora, cada uma das ondas sonoras, cada palavra, cada louvor e a oração, faça um compromisso com o Senhor. Tome a decisão de seguir ao seu lado, porque logo, logo o Senhor vai mandar Jesus voltar. Então que estejamos preparados para esse dia. Entregamos nossa vida em Tuas santas mãos, entregamos a cada ouvinte também em Tuas santas mãos, Senhor. Essa é a nossa oração. Agradecemos pelo extraordinário Cristo Jesus. Amém. Amém. Estudamos sobre Filemon na semana passada, não é mesmo? Esse amigo de Paulo, né? Só fazendo um breve resumo, quando Paulo escreveu essa carta a seu amigo, fez ali a sua saudação, agradeceu a Deus também, como sempre, e onde ele intercede em favor do escravo que era de Filemon, Onésimo. E aí então Paulo pede para Onésimo perdoar e não receber mais Onésimo como escravo, mas como irmão. Isso prova que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então ele deu a bênção especial para Filemon, pedindo a ele que ele tratasse Onésimo realmente como um irmão. E nós também devemos respeitar e amar o nosso próximo. Agora na Epístola aos Hebreus nós vamos ver a exaltação que Paulo faz ao Filho de Deus. Como a gente ouviu na música, né, o Príncipe da Paz, Santo, Cordeiro, também o Leão da tribo de Judá. São muitos adjetivos atribuídos a Jesus. E nós vamos estudar nesse capítulo a partir de agora. Então eu convido você a ler junto comigo o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1. Vamos lá? Havendo Deus, há muito tempo, falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Eu acredito que Paulo não tem receio de dar adjetivos, qualidades, uma exaltação ao nome de Jesus. E aqui ele enfatiza uma coisa interessante, né, Evandro? Que ele primeiro fala que Deus falou pelos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Mas depois, quando Jesus veio, agora é Deus falando através do seu próprio Filho, aqui tanto para o pessoal da época, como também para nós hoje em dia. Então,
Isso prova o quanto Deus quer estar próximo da humanidade. Bom, antes de iniciarmos, né, o capítulo aqui de Hebreus, tem uma coisa muito interessante, nas primeiras palavras, porque as primeiras palavras do livro diz há muito tempo, né? Isso não é de costume, porque se você pegar aqui outras cartas de Paulo, né? Por exemplo, Filemão, ele fala Paulo, prisioneiro, eu saldo, né? Quando você vê aqui Tito também, eu tô folhando aqui junto com você, ó. 2 Timóteo está escrito Paulo, 1 Timóteo também, 2 Tessalonicenses também, 1 Tessalonicenses, olha só, Colossenses e por aí vai, né? Ou seja, todas essas cartas têm escrito assim, Paulo dizendo que ele é o escritor, né, das cartas. Mas aqui em Hebreu, o autor é desconhecido, pois é, mas pode ser Paulo, né, tem essa possibilidade, né, muitos estudiosos, muitos pesquisadores dizem que provavelmente pode ser mais para Paulo também, mas tem também uma possibilidade também de ser um colaborador de Paulo, como por exemplo Apolo, né, que estava ali junto com Paulo. Você pode perceber que é uma carta que não tem assim um autor descrito, né? Mas ela é bem cristocêntrica, mas independente do autor, ela fala com nós, certo? Mas tem a mais probabilidade de ser Paulo. Bom, ela foi escrita no ano 65, aproximadamente ao ano 70, né? É interessante que o livro de Hebreus, ela foi realmente escrita antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Então essa carta foi escrita antes do ano 70. Tanto é que aqui a gente vai ver que, decorrer dos capítulos, você vai perceber que se fala muito ainda, né, na questão do santuário, por exemplo, ali dos rituais do santuário, mas depois do ano 70, né, não houve mais ali os rituais do sacrifício no santuário. Olha que coisa interessante. O livro de Hebreus, ele encoraja nós e também a não desanimar. Você pode ver isso lá no capítulo 10, verso 25, que a gente vai chegar lá. Era um período ali que tinha muita perseguição, mas é uma carta também que mostra muita a superioridade de Cristo e uma nova aliança, né? Esse é o ponto principal. Então veja aqui no verso 1 que Deus fala de muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio do profeta. Você pega ali, por exemplo, Moisés, né, que falou com Deus na sarça ardente, por exemplo. Você vê Balaão ali com a jumenta, né? Então, com sonhos também, diversas maneiras Deus falou com os nossos antepassados profetas. E Deus fala conosco hoje também através da Bíblia, né? Mas no verso 2 fala que nesses últimos dias, né? E essa expressão aconteceu também lá em Tessalonicense, né? Que estava ali nos últimos dias, como se Jesus já estivesse voltando aqui a meia hora, né? Mas quando fala-se de últimos dias, é um período que está próximo, mas não sabe se está próximo da chegada da volta de Cristo. Mas pelo andar do decorrer da história está muito perto, né? E nesses últimos dias, Deus tem falado conosco por meio de Cristo, né? Então, aqui é o primeiro ponto que a gente já inicia. Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. O fato é que Deus nunca deixa de se comunicar com seus filhos, mesmo errantes, pecadores. Falou através dos profetas, usou Moisés, Elias, Eliseu, e depois usando o próprio Jesus, a natureza, a Bíblia Sagrada. Então não há dúvidas de que temos um Deus, um Pai amoroso que quer se relacionar conosco. Então agora a culminância desse diálogo, desse aproximar da relação de Cristo com seus filhos é através de Jesus. Então Jesus, ele disse, olha, vou agora falar com vocês através do meu próprio Filho. Vai encarnar, vai estar com vocês, pregando, ensinando, perdoando, capacitando cada um de vocês, e também, claro, que Deus o exaltou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, gente, não há dúvida de que Deus está falando com você, ao seu coração, até através desse programa. Então, escute a voz de Deus.
Então, como a gente havia analisado, se, por exemplo, você pega Filemon, que a gente estudou semana passada, ali uma carta que conta a história, mas por trás ali ensina realmente perdão, né? Você vê ali Tito, ensina mais discipulado. Timóteo, por exemplo, você vê ali como encorajar os outros, como ter convivência ali com a igreja, né? Aqui na carta de Hebreus, um dos pontos principais é cristocêntrico, né? Então você pega, por exemplo, os 3 evangelhos e você percebe que um dos evangelhos que é mais assim voltado para o mais pessoal é o evangelho de João, né? Todos os evangelhos têm uma particularidade, uma similaridade em si, mas quando você pega João é um pouco mais pessoal, né? Então quando você vê aqui Hebreus, você vai encontrar muito Jesus Cristo, porque a carta inteira é muito cristocêntrica. É como se a carta estivesse dizendo o seguinte: olha, aceite a Cristo, olhe a Cristo, quer conhecer a Cristo do Novo Testamento de uma forma um pouco mais diferente, é o livro de Hebreus, né? Vendo aqui o verso 3 e o verso 4, juntando eles, né? Esses 2 versos falam que Jesus Cristo, ele é superior aos anjos, você pode ver isso no verso 4, mas ele é igual a Deus. Jesus Cristo não é superior a Deus e Deus não é superior a Jesus. São todos iguais porque é um só Deus, né? E é interessante que os principais pontos que a gente vai ver, não só nesse capítulo 1, mas nos 13 capítulos de Hebreus primeiro, Cristo é superior a anjos. Segundo ponto, Cristo é a expressão de Deus. Então você quer entender a Deus, quer ver a Deus, quer sentir a Deus, você precisa olhar para Cristo. E o terceiro ponto, que Cristo é o herdeiro, né? E essa herança, Cristo também passa para nós. E nós também herdaremos o céu, né? Então, esses são os 3 pontos principais aqui, não só do capítulo 1, mas do resto do livro inteiro. Isso me fez lembrar quando Jesus esteve lá nos momentos finais com seus discípulos e Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. É isso. E aí Jesus foi e falou: eu estou há tanto tempo com vocês ainda não viram Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo: gente, vocês vendo a mim, vocês estão vendo Deus. Isso. Estão vendo o próprio Pai. Por isso que ele disse que não há como chegar a Deus, né, se não for por meio de Cristo. Tem que passar por Jesus, porque eles estão em pé de igualdade em questão de hierarquia, de poder, de amor, de sacrifício, né? Então, assim, nós temos que entender que Deus e Jesus são um só. Eles completam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós podemos ver e entender que o céu está muito interessado em nossa salvação. Não somente Deus ou Jesus, o Espírito Santo, até os anjos estão conosco para que nós voltemos para Deus Filho, porque Ele é rico em perdoar. Então aqui a gente vai ver no decorrer desse capítulo de Hebreus também o quanto Deus nos ama e planeja nos salvar. Isso tudo para estarmos juntos com Ele. Eu penso o seguinte também, mano, que, por exemplo, você é casado e você fez todo o possível para estar junto de sua esposa, porque você a ama, né? Você ama muito a sua esposa. E quem é casado sabe muito bem do que eu estou falando. Então, há aquele amor intenso e você faz o possível para estar junto com essa pessoa. Então, imagina o amor de Deus. Nós somos pecadores e temos essa noção de amor. Imagina Deus. Então, eu pergunto, como recusar tal amor? Por que recusar tal declaração de amor? Algumas pessoas dizem assim: eu gostaria tanto de encontrar alguém que me amasse, mas você já tem. Tem Deus que te ama incondicionalmente, tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem os anjos que estão a seu favor. Então você quer ser amado? Vá até Jesus, vá até Deus, vá até o céu, através da oração, se entregando, e com certeza Deus está te demonstrando a todo minuto o quanto te ama. Então, quer encontrar o amor verdadeiro? É em Deus, sem sombra de dúvida. Então, antes de passarmos aqui para os versos seguintes, né, a gente vê a Deus, né, na Bíblia, vê a Jesus na Bíblia, né, de muitas maneiras. E esses versos seguintes aqui, eles vão nos mostrar Jesus de uma forma mais nova, mais diferente. Eu meditando aqui na Bíblia, olhando esses versos aqui adiante, eu consegui ver Jesus de um ponto, de uma perspectiva, né,
do ministério de Jesus a partir do Antigo Testamento. Olha só que interessante. Então, assim, muitas pessoas desconsideram tais livros, algumas ações do Antigo Testamento, mas vamos ver agora, Leila, Jesus a partir do olhar do Antigo Testamento. Muito bem, então Cristo é o Filho e os anjos são ministros. Verso 5 em diante vai contar um pouco mais sobre isso. Que diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura, que diz assim: Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, Tu és meu filho, eu te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele fez dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Vamos ler daqui a pouquinho os dois últimos versos, né? Mas aqui ele dá uma introdução maravilhosa, que ele diz que, pois qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei. Algumas pessoas, Evandro, acreditam que então aqui Jesus foi gerado, foi concebido, né? Como a gente pode entender melhor? Bom, como eu falei, é muito interessante esses versos que lemos, porque mostra o ministério de Jesus a partir do Antigo Testamento, né? Então, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te gerei, né? E outra vez, eu serei teu pai e ele será meu filho. Esses versos, eles estão lá em Salmos, capítulo 2, verso 7, e 1 Crônicas 17, verso 13. Quando você olha ali na história do Antigo Testamento, os Salmos, por exemplo, também, como foi escrito de forma poética, né? Esses dois versos aqui nos mostram que Cristo não foi um ser gerado como um filho, né? Mas, assim, um Deus, né? Um Deus que nos criou. E quando você chega no verso 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, ou seja, Adão, né? Diz, todos os anjos de Deus o adorem. Esse verso 6 também está lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. Você percebe que tem muito anjos aqui, né? Porque anjos são seres criados por Deus, que são superiores a nós, homens, mas inferiores ao nosso Deus. E todos os anjos, né, adoram a Deus. Quanto mais a nós, né, que deveríamos também. No verso 7, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos teus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Isso está lá no Salmo 104, verso 4. E eu acho magnífico esse verso, porque aos seus anjos, né, ventos, ou seja, da tradução do grego anjos, é mensageiro, né? Então, Deus faz mensageiros e dos seus servos clarões reluzentes. Então, lá no Antigo Testamento já existiam muitos mensageiros, né? E hoje também há muitos mensageiros de Deus. Esses clarões reluzentes é como se um mensageiro, quando ele está pregando a mensagem, é um clarão que ilumina a escuridão em qualquer lugar, né? E isso é muito bonito. E essa é a perspectiva do Antigo Testamento, que o autor ele está citando esses versos do Antigo Testamento para a gente ter uma noção de como foi o ministério de Jesus no Antigo Testamento, né? Um Deus que está presente, que tem anjos e que também é um Deus mensageiro também, né?
Mas a respeito do Filho diz no verso 8, o teu trono, ó Deus, subiste para sempre, para todo sempre, cetro de equidade, né? Ou seja, de justiça. Então, esse verso aqui também, no verso 8 e no verso 9, né? Ele está lá no Salmo 45, verso 6 e verso 7. Esse verso está lá no Antigo Testamento para mostrar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que ama a justiça, boas ações, as boas coisas, e odeia a iniquidade. Iniquidade são pecados, né? Então Deus ama as boas ações de justiça e odeia o pecado. E aí muitas pessoas dizem, não, Deus no Antigo Testamento era um Deus perverso, era um Deus que tratava mal e tudo mais, né? Acho que você já viu a expressão assim. Mas esse verso mostra que o Deus do Antigo Testamento não é perverso, é um Deus de amor. Então, quando você pega esse Deus do Antigo Testamento, Jesus do Antigo Testamento, era um Deus de amor, assim como é um Jesus de amor quando você olha nos Evangelhos. Pois é, então não é de se admirar o quanto Deus planeja a nossa salvação. Então não há dúvida que os anjos são mensageiros também da misericórdia. Provavelmente você já deve até ter visto um antigo quadro em que duas crianças estão colhendo flores ao longo de um caminho, na encosta de uma acidentada de uma montanha. Aí muito abaixo tem a água que ela espumeja em fúria, a correnteza, perdendo até-se na profundeza do abismo. O perigo salta dos olhos e a possibilidade do desastre é evidente. Mas com indescritível expressão, por trás dos pequenos ergue-se a majestosa figura de um anjo. Então suas mãos estendidas denotam a prontidão com que podem agir. A bela fisionomia parece concentrar-se todo o interesse do universo no objeto de seu cuidado. Então o ministério dos anjos em nosso planeta, meus queridos, é um claro ensino das Escrituras. Como mensageiros celestiais, os anjos são poderosos cobreiros de Deus na execução de seus desígnios, de seus desejos e sua vontade. Quando cercado pelos poderosos exércitos da Síria, por exemplo, Eliseu viu milhares de anjos invisíveis aos olhos naturais, mas nem por isso menos reais, mas são os que estão conosco. Ele relata isso em 2 Reis 6,16. O profeta exclamou: então, quando a cortina que separa o visível do invisível foi levantada, então fortes anjos aguardavam em silêncio o despejo da crise. Anjos estiveram com Daniel na escura cova dos leões, quando tudo parecia perdido. Eles ampararam a Cristo em vários momentos de seu ministério. Uma velha gravura retrata Jesus no Getsêmani com a cabeça encostada no peito de um poderoso anjo. Então, meus queridos, o Criador sendo confortado por uma de suas criaturas. Então, o quadro é indescritível beleza, né? Lembrando também que não devemos esquecer que um anjo libertou Pedro da prisão romana. A forte escolta e as portas aferrolhadas são impotentes diante do emissário do céu. Então, Paulo, sem amigos, riqueza ou posição, teve como assistentes. Todos esses momentos da história sagrada nos lembram de que não estamos sozinhos. Na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento, dias que a gente tem aquela profunda tristeza que predomina, o que é difícil crer em Deus e ainda mais o bondoso benfeitor dos seus filhos na terra. Tem dias em que há aquele dissabor que mortifica a alma, de maneira que a morte parece preferível à vida. Mas pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, nós veríamos, sabe o que, meus queridos? Isso é de arrepiar. Anjos procurando nos salvar de nós mesmos. Anjos se esforçando para firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Deus tem um cuidado imenso para conosco e por isso ele envia anjos, mas os anjos estão abaixo de Cristo. Isso mesmo, né? Então você consegue perceber que há relatos, há histórias, é verídico aqui os versos mostrando que Jesus esteve presente no Antigo Testamento, né? Quando você pega aqui no verso 10, 11 e 12, né? Aqui está sendo citado
o Salmo 102, do verso 25 a 27. E me chama o verso 11 a atenção, que fala: eles perecerão, mas tu permanecerá. Ou seja, os céus, né, pode desaparecer, mas Deus ainda permanecerá, né? Então, quando você pega ali histórias de Jesus no Antigo Testamento, você consegue ter uma visualização de quem é Jesus. Por exemplo, Jesus apareceu ali, por exemplo, para Agar, né, por exemplo, apareceu para Jacó, apareceu para Josué, apareceu ali na cova, né, ali na fornalha ardente, né, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando você pega esses versos, esses relatos da Bíblia e compara com Jesus do Evangelho, você vai ver que é a mesma coisa, né? E além, você consegue ver Jesus de outra perspectiva. E vendo Jesus de outra perspectiva, de outro ângulo, né? Você conhece mais esse Jesus maravilhoso e aceita mais ele, tem um relacionamento melhor com ele e, por consequência, né, isso gera muitas ações na nossa vida, como, por exemplo, bom testemunho, bom vestimenta e etc, né? Então, como eu havia mencionado, o livro de Hebreus, todos os capítulos, cada palavra é altamente cristocêntrica. Mas lembrando, né, só no capítulo 1 está falando essa comparação com anjos. E os 2 versos aqui, final, né, tem um ponto muito interessante para falarmos também, Leila, sobre anjos. Pois é, e não podemos esquecer, Evandro, que o próprio Jesus também é um anjo, porque ele tem um título de guerra, que é Miguel, o arcanjo. Então, é aquele título de quem batalha, quem está à frente de uma luta espiritual. Então, qual é a nossa dúvida? Nós temos o céu ao nosso favor, porque ainda estamos com dúvida desse Deus tão poderoso. Nos 2 últimos versos, 13 e 14, ele diz: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam herdar a salvação? É uma pergunta. Você acha que você ainda tem dúvida de que Deus vai enviar anjos para lhe ajudar? Para que você vá até Jesus? Então, assim, o plano de salvação de Deus é extraordinário, porque ele não faz tudo sozinho. Ele convoca toda a hoste celestial. Jesus já veio, morreu para pagar os nossos pecados. Tem o Espírito Santo aqui conosco, anjos ao nosso favor. Deus fala através da natureza, fala através da sua palavra. Então, por que não se achegar? Como não amar um Deus como esse, que envia todo o céu para nos ajudar? No verso 13, né, aqui o autor, ele cita o Salmo 110, verso 1, né? Aqui se refere justamente ali quando Jesus voltar, estivermos no céu, né? Os inimigos estarão no pó da terra, né? Mas aqui o verso 14, Leila, vamos nos deter um pouco porque é muito importante analisarmos. Veja, os anjos não são todos eles espíritos, né? Vamos analisar a palavra espírito aqui. Do grego, né, espíritos tem a tradução do nome pneuma. E a gente sabe hoje que você tem aí no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, você tem um pneu, né? Tem uma doença chamada pneumonia, que tem a ver com vento, né? Então, um pneu tem ar lá dentro, tem vento, né? Então, o verso está dizendo que esses espíritos são ventos? Não. Mas veja, é um princípio espiritual de um ser, né? Mas ele não é um vento, mas um ser espiritual criado por Deus, né? A tradução tem esse pneuma de vento, mas tem a mesma ali, tradução ali de quando Deus criou Adão e Eva, né? E Deus soprou nas narinas, né, do boneco de barro e ele passou a ser alma vivente, né? Então esse pneuma é tipo o vento criado por Deus que soprado, né, gera um ser espiritual. Então assim como Deus soprou nas narinas, temos a vida. Então Deus também criou esses espíritos, olha só, ministradores. O que quer dizer esses espíritos ministradores? Salmos
34, verso 7, diz o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que, olha só, o temem e os livra. Então, esse ministradores é um espírito, né, um ser espiritual, melhor falando, que é um anjo, que nos ensina, que nos guia, que nos leva para a salvação. Então, muitas pessoas dizem, né, todo mundo tem um anjo da guarda. E isso é verdade. Eu tenho um anjo, você, Leila, tem um anjo, e você que está me ouvindo também tem um anjo. Desde o seu nascimentozinho ali, do seu primeiro chorozinho ali, Deus mandou um anjo lá do céu para proteger, guiar, para mostrar os caminhos do Senhor. E é interessante que o verso fala ainda o seguinte: enviados para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, Leila, você quer herdar a salvação? Com certeza. Então tem um anjo de Deus ao seu lado, te guiando para a salvação. Olha que bênção. Com certeza. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu fico, assim, impressionada com o tamanho amor. Então, meus queridos, em suma, em resumo, a Epístola aos Hebreus foi escrita como um estímulo, uma palavra de exortação. É um sermão destinado aos cristãos do primeiro século. A maioria da audiência da carta era de origem judaica e havia sido cristã por algum tempo. Eles se lembravam da pregação do apóstolo, dos milagres experimentados e da poderosa ação do Espírito Santo. Nos primeiros anos, para vocês terem uma ideia, eles haviam sofrido insultos, perseguições, confinação, confiscação de suas propriedades e tinham sido banidos até das sinagogas. Progressivamente, eles se cansaram, ficaram desanimados. Com o passar do tempo, corriam o risco de se tornarem vítimas do pessimismo crônico. Então, o perfil desses cristãos apresenta uma grande correspondência com os cristãos modernos. Então, ou seja, não mudou muito de lá para cá. Também nós, às vezes, tornamos sim deprimidos, desanimados, frustrados, pessimistas quanto ao resultado de termos aceitado a Cristo. Por negligência da fé, passamos à descrença. E da descrença passamos ao endurecimento do coração. Desse ponto em diante, facilmente chegamos à dúvida sistemática e a renúncia pública de Cristo está apenas a um passo. Portanto, meus queridos, a exortação aos hebreus aplica-se também a nós, que muitas vezes olhamos a vida cristã como que através de vidraças partidas. O argumento central da Epístola aos Hebreus é que Jesus é melhor do que tudo e que aqueles antigos cristãos haviam conhecido antes do judaísmo. Jesus é a revelação melhor do que aquela dada aos pais. Seu nome é melhor do que o nome de todos os patriarcas. Ele é um líder melhor que Moisés. Ele é um sacerdote melhor que Arão. Trouxe um sacerdócio superior ao sacerdócio levita. Jesus estabeleceu um concerto melhor. O Evangelho é melhor do que a lei. O Calvário é melhor do que o Sinai. O seu sangue é melhor que o sangue de couros, bodes e ovelhas. Em Cristo, meus irmãos, esperamos um país melhor do que a Canaã do sonho israelita. Esperamos a Nova Jerusalém do alto, melhor que a velha cidade, melhor que a capital do judaísmo, melhor até que Santa Cruz. Então, meus queridos, em suma, em resumo, Cristo é melhor para você também. Ele é superior a tudo que você tenha deixado. Nada pode se comparar à sua excelência. Não olhe para trás em seu saudosismo. Tenho saudade do passado e quem eu era. Não olhe. Ele é superior a tudo que você já conheceu. Então não importa quanto ou o que lhe oferecem. Jesus, sobre qualquer oferta, ele é melhor. Não há sombra de dúvida. Por isso que ele é extraordinário. Extraordinário. Muito bem. Interessante, né? Então, para finalizarmos também, veja que anjos, né, são enviados por Deus. Então, você tem um anjo da guarda, sim. A Bíblia mostra isso. Um anjo da guarda que não é só seu anjo. Ele é seu amigo. Ele é como um irmão para você também, né? O seu anjo, ele quer te levar para a salvação. Ele quer te conduzir para caminhos melhores. Tenho certeza de que o seu anjo já te livrou, né, da morte, já te livrou de um livramento, né, que algo aconteceu, né, e um anjo foi lá e te salvou.
Então veja, anjos são muito importantes na nossa vida porque eles são ministradores para nos levar para a salvação. Mas anjos não é mais importante do que o nosso Jesus. E o capítulo 1 mostra isso, de que os anjos são importantes, mas Jesus é mais importante ainda, né? Porque ele é superior aos anjos. Olha, eu fiquei encantado só com esse primeiro capítulo, né? A gente tem muitos outros capítulos aqui, muitos outros textos e versos, né? Mas só de início eu pude perceber Jesus, eu pude sentir Jesus de uma forma diferente, né? Além de ter Jesus na minha presença, Jesus ainda envia anjos para nos ajudar. É magnífico. Sem sombra de dúvida. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Se aproxime desse Deus que tem muito amor por você, que envia o Espírito Santo, envia anjos para você ser salvo, para você ser salva. Nós vamos ouvir agora o resumo de hoje com o pastor Michelson Borges sobre o capítulo que nós estudamos. E o louvor final, a música final, é de Adoradores 5, onde exatamente essa música exalta Jesus. O título dessa música é Jesus. Escute com atenção. Nós voltamos já para orar por você. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje o estudo de uma carta muito importante, profundamente teológica, com mensagens muito especiais para nós hoje, o livro de Hebreus. E as Escrituras não revelam quem foi o autor de Hebreus. A tradição atribui a epístola a Paulo. Mas o assunto é debatido até hoje no meio teológico. Hebreus, no entanto, sugere pelo menos 3 características de seu autor que devem ser mantidas em mente enquanto a gente lê o documento. Primeiramente, o autor era um orador enérgico e é bem provável que tivesse instrução formal. A carta evidencia elevada proficiência no idioma grego, uso convincente de figuras de linguagem, argumentos complexos, cuidadosamente estruturados. Por isso, o material precisa ser lido com cautela e muita paciência. Oração também. Em segundo lugar, o autor tinha profundo conhecimento do Antigo Testamento e respeito por essa porção das Escrituras. Nenhum outro livro do Novo Testamento cita tanto o Antigo Testamento quanto Hebreus. O autor argumenta de modo convicto que Jesus é tanto o clímax quanto o cumprimento das profecias, da revelação de Deus no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, o autor era, acima de tudo, um pastor. A carta aos Hebreus não foi escrita para ser uma demonstração de conhecimento, mas um apelo tocante, ou palavra de exortação, para que as pessoas se arrependessem e se apegassem a Jesus. Hebreus também não revela para quem o livro foi escrito. Explica que os leitores haviam aceitado o Evangelho de Jesus no passado e demonstrado forte compromisso por ele durante a perseguição. Mas no momento da carta, o desprezo e a hostilidade da sociedade ao redor começavam a minar sutilmente a fé dos hebreus. O autor sente a necessidade de adverti-los quanto ao perigo da apostasia. A referência do autor à morte de Jesus e o uso de Hebreus em um antigo documento cristão tradicionalmente datado por volta de 96 d.C. sugere um amplo período para sua origem. As evidências internas da obra favorecem uma data entre 45 e 70 d.C. Por um lado, Hebreus sugere que havia se passado algum tempo desde a morte de Jesus. Em contrapartida, a falta de menção à destruição do templo de Jerusalém pode sugerir que o documento foi escrito antes do ano 70. Hebreus encoraja os leitores a se apegarem à fé em Jesus, ao mesmo tempo em que adverte contra o afastamento dele. O autor reflete o duplo propósito de encorajar e advertir por meio de 2 tipos de escrita: seções didáticas ou doutrinárias, que explicam a palavra de Deus e a teologia, falando da grande salvação de que Deus provê por meio de Jesus, e sessões de exortação, que conclamam a uma resposta e ação diante da verdade. E exortar significa instar com avidez, aconselhar intensamente. Essas sessões argumentam repetidas vezes que, se a desobediência trazia castigo na primeira aliança, tanto mais na nova aliança. E aqui nós vemos assim alguns tópicos, desse livro, dessa carta de Hebreus, como por exemplo a palavra de Deus, Jesus como rei, Jesus como sacerdote, os cristãos como sacerdotes, a nova aliança,
a vida cristã como peregrinação. Portanto, como você pode perceber, será realmente uma leitura muito útil e inspiradora a leitura da carta aos Hebreus, provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo. Começando aqui no capítulo 1, o Filho de Deus, Jesus, é superior aos anjos. Portanto, o Filho é Deus. Verso 1, Deus falou e fala de muitas maneiras e seu objetivo é alcançar as pessoas onde elas estão e levá-las para onde Ele está. Verso 2, Deus falou por meio dos profetas, mas nada se compara à revelação dele por meio de Jesus, a suprema revelação. Jesus criou todas as coisas, logo, criou também os anjos, e, portanto, ele não pode ser criado, porque criou todas as coisas. Jesus é a suprema revelação da divindade, é Deus em forma humana, o autor deixa claro aqui, ainda no verso 2. Verso 3 diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Portanto, Jesus é o Criador e mantenedor do universo e existimos porque Ele quer que existamos, porque Ele pensa em nós. Versos 3 e 4, depois de ter sido humilhado como ser humano e morrido por nós, Jesus foi reentronizado no céu. Ele nunca deixou de ser Deus, apenas se tornou Deus conosco. Verso 5, Jesus foi gerado no ventre de Maria, um milagre além da nossa compreensão. Deus, o Criador do universo, se fez um bebezinho no ventre de uma mulher, de um ser humano, e ali, misteriosamente, a natureza divina se misturou à natureza humana, e Deus se identificou profundamente conosco. Verso 6, se todos os anjos devem adorar Jesus, ele está muito acima deles. Verso 8, a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Jesus é claramente, mais uma vez aqui, chamado de Deus. Verso 9, óleo de alegria. A presença do Espírito Santo na vida traz paz e alegria. Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade, o pecado. Por quê? Ele odeia o pecado, a iniquidade, porque o pecado destrói aqueles a quem ele ama. Verso 12, o universo será recriado sem pecado, mas Jesus é eterno. E o verso 14 diz que os anjos trabalham pela salvação das pessoas. Graças a Deus por esses seres criados por Deus que agora estão trabalhando em nosso benefício pela nossa salvação. Por outro lado, sejamos nós também anjos na vida das pessoas, fazendo bem a elas, trabalhando também pela salvação dessas pessoas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença de Jesus e sob a proteção dos santos anjos. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. O teu nome é conforto, o teu nome é força, o teu nome é poder, o teu nome é perdão, o teu nome é esperança, o teu nome é justiça, o teu nome é vida, o teu nome é cura. Eu amo esse doce nome, o nome santo. Jesus, 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 eu amo esse
Esse nome tem poder, Jesus Cristo, e que esse poder nós desejamos e oramos que esteja sobre sua vida. Aceite a Jesus como seu Salvador, como Senhor de sua vida. Logo, logo Ele voltará. E que estejamos prontos para abraçar o nosso grande Mestre, aquele que pelo qual derramou seu sangue na cruz. Você não tem vontade, desejo de abraçar o seu Salvador? Se sim, entregue-se a Ele diariamente, através da oração, através do estudo da Bíblia. Frequente a igreja, esteja aos pés do Salvador, que com certeza Ele vai te ajudar, que inclusive Ele vem até anjos para te salvar. Que essa palavra fique no seu coração. Desejo desde já um excelente sábado para você e para sua família. Estaremos novamente juntos na próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Até lá, deixo o meu abraço, a paz e a graça do extraordinário Jesus. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Lembrando que não só Jesus, mas você também ainda mais tem um anjo da guarda ao seu lado, né? Então que você possa hoje e sempre saber de que existe um anjo de Deus ao seu lado. Nesse momento quero convidar você para orarmos juntos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo da palavra, ao percebermos que tem anjos de Deus ao nosso redor. Obrigado, Pai. Nos usa, Pai, nos capacita para buscar, para pregar Tua mensagem, para estar mais perto de Ti, Senhor. Queremos nos consagrar e cada dia mais buscar ao Senhor. Abençoe essa casa, essa família, que não falte o pão de cada dia, mas que também não falte Jesus, que é o pão da vida. Oramos, crendo que será feita a Tua maravilhosa vontade, Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.